Bom dia a todos, meus amigos. Mais uma vez, estamos aqui novamente para o nosso 34º encontro sobre a vida e obra de Leon Denis. Nessa manhã tão maravilhosa em que temos a oportunidade de estarmos juntos, mesmo que não seja presencialmente, mas pelas vias da internet, né? Nessa manhã é onde a gente vai poder estudar em torno do nosso patrono, né, nosso querido Leon Denis, baseado no livro Depois da Morte, nos capítulos 46 e 47, aonde tem a proposta de pensamento, né, do nosso querido patrono sobre o egoísmo e a caridade. A gente continua ainda, né, nesse tema, adentrando a esse tema esse ano, porque é uma continuação dos estudos do ano passado, do encontro do ano passado. E hoje, mais especificamente nessa manhã tão maravilhosa, a gente vai pensar junto com o nosso querido Leon Denis e diante das situações vividas, né, no nosso dia a dia e das situações ocorridas, né, no contexto do mundo atual, é, aprofundar todo esse pensamento. Então, a princípio, eu vou fazer aqui as boas-vindas do meu querido companheiro Alexandre, né, para ele fazer a sua apresentação também. Bom dia a todos e a todas, todos os jovens que estão aí, ansioso para estudar junto com a gente o pensamento de Leon Denis. Em nosso 34º encontro, a gente vem aí de uma maneira mais aprofundada, estudando o egoísmo e a caridade. Então, que todos sejam bem-vindos, que o nosso coração está com todos vocês. Então, a proposta do encontro é autoconhecimento através dos textos denisianos. A gente vai aprofundar os textos e interpretando eles e fazendo uma autoanálise do quanto ainda que a gente precisa melhorar essa chaga moral dentro de nós mesmos. O quanto de egoísmo ainda a gente tem dentro de nós. Mas a gente vai fazer essa análise, né, por alguns movimentos. Pela janela do pensamento, né, que a gente trouxe como proposta, porque o pensamento é criador, e a gente vai depois adentrar pelo ângulo da caridade. O quanto de movimento a gente está fazendo, né, para a gente abranger a todos aqueles que chegam perto de nós, que estão junto da nossa família, o quanto de propostas a gente tem para oferecer de melhor nesse momento tão específico da nossa vida. Então, vamos fazer primeiro, né, uma concentração através da leitura do Evangelho, que é o capítulo 21, e faremos a nossa prece, e então, logo a seguir, nós estudaremos e pensaremos a respeito do tema proposto. Então, o capítulo é Haverá falsos cristos e falsos profetas, no item 8, que é a instrução dos espíritos, aonde o espírito São Luís embordou a lição é haverá falsos cristos e falsos profetas, do espírito São, instrução do espírito São Luís embordou em 1861. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis. Ao contrário, ficai bem atentos, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vede as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vede seus numerosos rebentos esperando pela época da floração? E o Cristo não vos disse que se conhece uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se eles são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino são possuidores de todos os sinais de semelhante missão, isto é,
se possuem, no mais alto grau, as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que conciliem todos os corações, se, em apoio às palavras, elas juntam os atos. Então podeis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras doces. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas vestes. Desconfiai daqueles que pretendem ser os únicos exclusivos possuidores da verdade. Não, não, o Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia para propagar sua santa doutrina e regenerar seu povo serão, a exemplo do Mestre, mansos e humildes de coração, acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade, que se dirige para a perdição. E, vagueando pelos caminhos tortuosos, esses serão, acima de tudo, humildes e modestos. Fugir daquele que revela o mínimo sinal de orgulho, como se fugisse de uma lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz sob sua fronte, mas principalmente nos seus atos, a marca da grandeza ou da sua decadência. E depois, meus filhos bem-amados, caminhai sem vacilações, sem segundas intenções, na rota bendita que escolheis. Caminhai, caminhai, sempre sem temor. Afastai corajosamente tudo o que poderia dificultar o vosso caminho até o objetivo eterno. Viajores que sois, ficareis apenas pouco tempo nas trevas e nas dores da prova, se vos deixardes levar por essa doce doutrina, que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma em relação ao desconhecido. Desde agora podeis dar nome a esses silfos ligeiros que passam em vossos sonhos e que, efêmeros, só podiam encantar o vosso espírito sem nada dizer ao coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que realizaste bem a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça, porque ele é Pai e perdoa sempre os seus filhos desgarrados, que pedem misericórdia. Continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até que, finalmente, chegueis ao marco feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Então, vamos fazer a nossa prece, né? De abertura. Querido amigo Jesus, mais uma vez, estamos aqui nessa manhã tão linda, nesse 34º encontro sobre a vida e obra de Leon Denis, né? Aprofundando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos junto com o patrono da nossa casa, para que, à medida dos textos que serão propostos nos dias de hoje, nós possamos refazer os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e sairmos daqui, Senhor Jesus, melhores do que quando aqui adentramos. Mais uma vez, te pedimos sustentação para todos nós que estamos aqui juntos pelas vias da internet. Ajuda-nos, ampara-nos e nos guie, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, vou passar um pouquinho a palavra para o meu companheiro Alexandre, que ele fará as preliminares do nosso encontro. O nosso encontro, a gente vai começar com a biografia de Leon Denis, né? Contando um pouquinho da vida do patrono. Depois a gente vai passar a fazer uma discussão sobre fatos que acontecem no nosso dia a dia
e que a gente pode estar observando até onde vai o nosso egoísmo e o que que a gente faz para poder mudar isso. Depois a gente vai em fragmento de Leon Denis sobre o egoísmo, para ver como que a gente pode combater essa chaga. E, em seguida, a gente vai ver como que a gente pode trabalhar a caridade de uma forma mais ampla e de acordo com as nossas possibilidades. Ou seja, o encontro promete muitas coisas para todos nós hoje. Não é, Ana Marta? A gente, nesse momento, a gente vai fazer uma aplicação de exercícios de autoconhecimento, né? Para a gente identificar dentro de nós, porque não parece, mas a gente amplia essa questão do egoísmo. A gente dá inúmeras facetas para o egoísmo. A gente acha sempre que a gente não é egoísmo, não é egoísta, mas a gente vai perceber a partir dos textos denisianos e desse autoconhecimento, a gente vai perceber e a gente vai conseguir identificar nas nossas pequenas ações ainda o quanto dessa chaga ainda vive ainda dentro do nosso cotidiano, das nossas atitudes e das nossas ações, né? E a gente vai estimular, através também do texto de Denis, a prática da caridade, né? Ao final, a gente vai estabelecer uma série de ideias, né, e de projetos que a gente busca atender a diversas necessidades sociais, né? Então, vamos falar um pouquinho, Alexandre, do nosso patrono? Isso. Ele nasceu Em em Tu, 1º de janeiro, né, em Tu. Ele começou a trabalhar desde cedo e para ajudar no sustento da família, né? E sempre foi muito ligado à questão do estudo, do livro. Então, ele juntava lá as suas moedas para poder ter livros de filosofias, livros de didáticas, sempre assim, preocupado no conhecimento, foi autodidata, né? E descobriu a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos. Então, vamos dizer, ele leu esse livro até escondido da sua mãe, e ali ele foi descobrindo um novo horizonte para a sua vida. Dali ele começou a fazer seminários, fazer estudos, visita, e deixou todo esse legado para todos nós, né? Trouxe o livro O Porquê da Vida, Depois da Morte, O Grande Enigma, entre outras obras, né? Então, vamos dizer, e Leon Denis ele foi até os seus 82 anos trabalhando e estudando, trazendo para a gente sempre uma possibilidade de a gente aprender a socorrer o outro através do exemplo, através dos nossos estudos. Então, vamos dizer, é um resuminho aí da vida de Leon Denis, né? Mas é claro que tem muito mais. a gente passa a perceber, né, Alexandre, como essa alma ela foi resiliente até o final da sua vida. Ela soube superar, né, diante de todas as dificuldades que não eram Porque deixou de dificuldades. casar para cuidar da mãe. Exatamente. Foi resiliente, né, em todos os sentidos e numa época também muito difícil. Não foi uma época fácil, né? E combater o materialismo, Que não tinha nem energia na época, né? sem energia, combater o materialismo, ter o apoio, o alicerce já desde pequeno na sua família, né, junto lá com seus pais, lá com a sua mãe, né, não teve muito acesso à escola, porque uma hora o pai mudava de cidade, uma hora estava aqui, outra hora estava ali, mas sempre soube superar as dificuldades, né, com muito bom ânimo, com muita força de vontade, com muita fé, né? E com superação mesmo, um espírito de superação. Então, vamos ver o que Leon Denis fala sobre o egoísmo. Porque eu sou egoísta, Ana?
Eu sou... Assim, acho que não, acho que só um pouco, né? Eu acho que Ah, eu mascaro isso aí dentro das minhas ações. Acho que eu não sou egoísta, não. Assim, quando a gente está atrasado, assim, é assim, lá no supermercado, que a gente está na fila, que a gente quer passar à frente do outro, né? A gente fala assim, não, não, é só porque eu estou um pouco atrasado, eu tenho mil e uma tarefas, né, na minha vida, e você que está aí atrás, você pode esperar. Imagina se é um idoso, né? Aí a gente vai falar assim, não, mas ele pode esperar, né? Ele já se aposentou, coitado, ele pode esperar mais um pouquinho, mas eu não, a eu tenho muita gente, pressa. a gente dá mil justificativas para ser atendido primeiro, para ter, né, o melhor cargo, para comer a melhor comida, né? Para ser servido primeiro, né? A gente sempre está fazendo um jeitinho assim. A gente fala assim, eu amo os meus. A gente até esquece que é família universal, né? É verdade. Porque porque a gente tem os nossos irmãos, tios, avós, pais, mas a gente é uma família universal, porque Deus é pai de todos nós, então somos família universal. Então aí que a gente está vendo, esse, pegando essa ajuda aí com o Leon Denis, para a gente começar a ver onde que a gente tem que trabalhar o nosso egoísmo, porque de uma forma camuflada ou não, todos nós ainda temos um pouco de egoísmo e estamos aqui para poder trabalhar. E, Então, vamos ver, vamos ver o que Leon Denis fala sobre isso, sobre o egoísmo. Ó, Leon Denis fala assim, lá no livro Depois da Morte, que é o nosso estudo, né? Ó, o egoísmo é irmão do orgulho e procede das mesmas causas. Vamos pensar um pouco. O egoísmo é irmão do orgulho. E só eu todo cheio de mim, só eu que sei tudo certo, né? Então, a gente às vezes identifica esse tipo de comportamento em nós. É uma das mais terríveis doenças da alma, o maior obstáculo aos aperfeiçoamentos sociais. Ou seja, com pensamento egoísta, com atos egoístas, a gente não consegue ter uma coisa perfeita para todos, né? Por si só, neutraliza, torna estéreis quase todos os esforços do homem para o bem. Assim, o combate deve ser preocupação constante de todos os amigos do progresso. Ou seja, olha o Leon Denis falando para a gente, ó, é preocupação constante de todos nós. Temos egoísmo? Sim, temos. A gente pula fila, sim. Mas espera aí, na hora que a gente estiver lá na fila, eu vou pensar que eu tenho que combater esse pensamento. Eu tenho que evitar esse ato. Eu tenho que tentar me educar através desses ensinamentos aqui do mestre. Ele fala aqui, ó, combater a todo momento aqueles amigos do progresso, todos aqueles que querem progredir. Ou seja, somos nós que somos os trabalhadores das últimas horas. Nós estamos querendo progredir. Então, olha só, ele vai falar aqui, ó, de todos os servidores da justiça. O egoísmo é a persistência desse individualismo feroz que caracteriza o animal. A questão do animal de querer comer a presa, né? De querer se alimentar, de pensar só nele. Você vê que a gente já é espírito imortal, a gente já é princípio inteligente. Então a gente já pode começar a não se comportar dessa forma, né? Como um vestígio desse estado de inferioridade que já experimentamos. Mas o homem é, antes de tudo, um ser social. Olha que coisa bonita, um ser social, a, peraí, destinado a viver com seus semelhantes, nada pode sem eles. Abandonado a si mesmo, seria impotente para satisfazer suas necessidades, desenvolver suas qualidades. Gente, a gente precisa um do outro. A gente precisa do cientista aí no combate à pandemia, a gente precisa do enfermeiro que aplica a vacina, a gente precisa do médico que estuda, que nos atende, que nos dá o medicamento certo, a gente precisa daquele que limpa o chão dos hospitais, a gente precisa um do outro, cada um tem o seu talento. Então, não é para a gente pensar assim, não, é só eu primeiro.
Não. Então, é isso que Leon Denis está passando sobre o egoísmo, E de uma maneira... até interessante, né, Alexandre? Porque o momento atual nos favorece a esse autoconhecimento, não é verdade? O momento Sim, atual é assim, é, é especial, apesar de ser um momento tão triste, né, onde houve tantas perdas, né, dos nossos amigos, de entes amados, mas é um momento reflexivo, um momento de autoconhecimento. Como eu estou me comportando diante da situação na sociedade? O que dentro de mim grita ainda, né, como esse sentimento egoístico, né? Como eu posso modificar esse tipo de sentimento nesse momento tão específico da minha vida, né? Então, são essas propostas que a gente novamente, mais um ano, a gente vem estudar para ver se a gente consegue fixar isso no nosso pensamento e no nosso sentimento e se tornar uma prática em forma de ação. Não é verdade, Alexandre? isso. E com a ação, Leon Denis vem no capítulo 46 nos falando de caridade, esse amor em movimento, esse pensar no outro, né? Esse assim se colocar no lugar do outro, ver o que o outro necessita. E a gente vê que nesse momento de pandemia que estamos passando, a gente está vendo vários movimentos de solidariedade nas comunidades, pela internet, de pessoas preocupando umas com as outras, orando umas pelas outras, ainda mais em questão de parentes em hospitais. Então, a gente está vendo todo esse movimento de amor na nossa sociedade. É um movimento de dor, né, Marta? Mas também é Isso, um movimento de amor. A gente está isso. com dor, a gente está dolorido de estar no isolamento social, de estarmos sem podermos estar no nosso celdinho presencialmente, trocando as nossas ideias, mas nós estamos também vibrando um pelo outro. E então Leon Denis vem falar então sobre a caridade. A gente escolheu um pedacinho aqui, olha, leia o capítulo 46 inteiro. Vocês vão perder muita coisa porque a gente só tem pouco tempo aqui. Então, vamos ver, não nos prendamos aos nossos julgamentos sobre os nossos semelhantes. Olha que Leon Denis está falando. Já viu quando a gente vai fazer o bem, a gente fala assim, será que ele precisa? Eu vou dar o prato de sopa ao morador de rua. Aí a gente fala assim, será que ele precisa? Será que ele quer? É verdade. Aí a gente fica assim fazendo mil uma coisa. Ah, é perigoso. Ó, não nos prendemos aos nossos julgamentos sobre os nossos semelhantes, naquilo que pode nos levar à maledicência, à difamação. Mas vejamos, sobretudo, no homem um companheiro de provas. Ou seja, aquele outro que está em sofrimento é meu irmão e estamos num período de prova, estamos num planeta de prova e expiação. Então é um momento assim que a gente tem momentos felizes e momentos de dor, momentos de alegria, momentos de desafio. Então é um mundo assim que o sol e a chuva tá toda hora nos desafiando no nosso dia a dia. Então aí Leon Denis fala assim, ó, um irmão de arma nas lutas da vida. Vejamos os males que ele suporta em todas as classes da sociedade. Quem é que não esconde uma chaga no fundo de sua alma? Gente, quem é que não tem aquela feridinha lá dentro, aquele trauma, aquela coisa que ainda não concluiu, aquela perca de ente querido, aquela doença, às vezes incurável, você... Então, aí ele fala assim, ó, quem é que não esconde uma chaga no fundo da sua alma? Quem não suporta o peso de desgostos, de amargura? Se nos colocássemos nesse ponto de vista para considerar o próximo, nessa maledicência, transformar-se-ia rapidamente em simpatia. Então, olha Leon Denis nos dando o caminho de a gente se colocar no lugar do outro que está com dor, sem julgamento, sem perguntar por quê, e sim de uma maneira simpática,
empática, se colocando no lugar do outro, aproveitando a oportunidade de trabalho no bem que a gente pode fazer. A gente vê aí, né, Ana Marta, a questão dos projetos sociais. A gente tem na nossa obra social Antônio de Aquino, atendimento de 500 famílias. A gente tem o lá Daniel Cristóvão. A gente poderia até montar um varal, né, de projetos, né, que cuida de pessoas portadoras de necessidades especiais. A gente tem jovens no Celdim, que tem lá o seu projeto na comunidade Marechal Hermes, de capoeira. Então, a gente tem vários projetos sociais que nos ajudam a gente se colocar num lugar do outro, praticar o bem de uma maneira sem olhar a quem. Então, vamos dizer, a gente tem várias maneiras de podermos trabalhar o bem em nós, ajudando ao outro, né? Ana Marta vai até dar um desafio para o próximo encontro, né, Ana Marta? Sobre a E questão do assim, projeto. passando assim pela janela do pensamento, né, que foi uma das propostas que a gente fixou muito nesse tema, que foram várias janelas que serão estudadas aí com a nossa querida companheira também, Luzia, ao longo do encontro. Mas, especificamente para nós jovens, nós nos aprofundamos muito na janela do pensamento. Por que essa janela do pensamento? Porque o pensamento é criador, o pensamento é algo que se materializa. Então, eu pensando no bem, né? Sentindo esse bem dentro de mim e transformando isso em forma de ações, automaticamente eu serei um ser humano mais feliz, né? Cientificamente, hoje, os cientistas eles têm se aprofundado nessa questão, né? E nesse momento até dessa situação que a gente está passando. A gente vê um projeto muito simples, às vezes de uma mãozinha quente, né, lá junto do leito, né, de uma mãozinha lá, de uma luva térmica naquele paciente que está lá naquele leito internado. Mas é isso, é o carinho, é a proximidade. Por quê? Aquela mãozinha ela foi impregnada desse pensamento de bondade. Então, ela vai trazer para esse espírito imortal que tanto necessita esse carinho, ele vai receber aquelas boas vibrações. Com certeza ele estará melhor. Mas quem fez essa prática, quem colocou em prática essa ação, se tornará também uma pessoa, com certeza, muito mais feliz. Né? Porque a gente fica feliz quando a gente faz o bem para uma outra pessoa. Nossa, é uma demonstração de afeto, você se sente bem. Caramba, eu não imaginei que uma situação tão mínima pudesse trazer um bem-estar tão grande, né, para tantas pessoas que estiveram perto de mim. Então, cientificamente, a gente vai ter uma descarga, né, hormonal do bem no nosso corpo humano, né? E com certeza as nossas células vão agradecer por isso, né? E a gente vai se tornar, com certeza, uma pessoa mais feliz, de bem com a vida, mais bem-humorada, não vai ficar uma pessoa sisuda, que não olha para lugar nenhum, não percebe nem quem está à minha direita, nem quem está à minha esquerda, né? Com certeza, são essas mínimas práticas, né, que Leon Denis vem nos propondo através desse autoconhecimento e através das janelas do pensamento, que vão fazer da gente pessoas muito melhores a cada dia. Mas isso é uma reflexão Isso. uma reflexão de cada dia, né, Alexandre? Isso é de todo dia, né? De todo momento. Aí, no livro Problema do Ser, Destino, do Destino, Leon Denis fala assim, o pensamento é criador, não atua somente em roda de nós, influenciando o nosso semelhante para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera as nossas palavras e nossas ações. O que a gente tem pensado nesse momento de pandemia?
O que eu tenho feito com o meu pensamento? Porque Hum, o que eu tenho feito tá influenciando ou para o bem ou para o mal. Ele nasce dentro de mim, né? Ele age em mim. Então, o que eu, jovem, tenho pensado nesse momento de pandemia? Com estudo online, estudo híbrido, com alguns trabalhos agora pela internet. O que que é, que eu como que eu tenho me comportado assim no meio de tantas informações sobre tudo que está acontecendo, sobre essa doença ainda que está sendo descoberta por todos nós. o que eu tenho compartilhado com os meus amigos, né? Que tipo de pensamento e que tipo de sentimento eu tenho compartilhado com todos aqueles que eu posso estar dentro da internet, né? Porque hoje a Porque internet é o maior veículo de comunicação, não é verdade? isso, e o motivo primordial desse encontro é chegar perto de vocês e trazendo essa palavra amiga, de estímulo, de vontade de viver, de vontade de aprender, de vontade de trabalhar. É isso, esse que é o nosso objetivo aqui, né, Ana Marta, nessa manhã. A Com gente quer que vocês estejam certos que estamos juntos e queremos vencer, porque a gente já escolheu o time de Jesus. A certeza. gente já escolheu, sei lá, um dos seguidores de Jesus. E que com tudo que está passando vai dar certo, já deu certo. É o bom Porque a ânimo, gente. né, Alexandre? É o bom ânimo. Mas a gente precisa fazer um movimento. A gente precisa sair lá do nosso sofá, a gente precisa sair lá da nossa cama, que a gente fica lá, muitas das vezes, só encostado, com o celular na mão, e a gente precisa fazer esse movimento. Não são grandes movimentos, mas são pequenos movimentos que vão fazer a diferença, né? Quando eu compartilho um estudo com o meu companheiro de sala de aula, né, de sala de aula online, quando eu compartilho uma dúvida que eu posso tirar do meu colega, quando eu compartilho material de estudo, né, quando eu compartilho algo que eu sei, né, que pode ajudar o companheiro que está com dúvida, isso sim são pequenos movimentos. São pequenos movimentos E que a vão fazer a gente, grande diferença. isso. E a gente vê que, estudando a caridade com Leon Denis, ele fala a questão da gente fazer esse movimento de ajudar o outro, né? De colocar em prática que fora da caridade não há salvação, e sabendo que todos nós queremos estar nesse time do amor, né? A gente tem uma proposta para vocês, jovens. Eu sei que a gente não vai poder ter o retorno agora pela internet, porque se trata de uma gravação. Mas a gente quer que no encontro que vem, 35º, que é o Futuro Encontro, eu e a Ana Marta estaremos aqui e queremos que vocês compartilhem conosco os projetos no bem que vocês fazem ou começaram a fazer a partir desse encontro do 34º. Não é, Ana Marta? A gente quer um varal de projetos. A Então, gente quer visitar o projeto de vocês. isso, a gente quer, a partir desse momento, junto com vocês, fazer uma grande proposta, não só para vocês, como para nós mesmos. A gente vai juntar todos os projetos que cada um, né, conseguiu fazer em torno de si próprio, ou na sua comunidade, ou na sua escola, e a gente vai fazer um grande mural virtual que a gente vai colocar aqui junto para todos conhecerem, né? Então, serão os nossos projetos, os seus projetos, e tudo isso a gente vai reunir porque a proposta de Leon Denis ela é grande. O estudo sobre o egoísmo e a caridade, com certeza, ele vai se prolongar ainda por muitos e muitos encontros, né? Não sabemos nem quantos, mas a proposta de Leon Denis ela é grandiosa, apesar de ser simples, né, para ele, mas para nós é um desafio de modificação de cada dia.
Então, a gente vai reunir a proposta de cada um para fazer, no próximo encontro, esse grande mural virtual, aonde a gente vai aqui florear, né, todos que trouxerem, né, os seus Já projetos. bem, né? Exatamente. Então, a gente vai saindo desse encontro, né, com essa vontade. A gente fazer projetos, seja na família, seja na escola, seja na comunidade, no prédio, onde você estiver. Então, para esse projeto, a gente tem a possibilidade de a gente começar a trabalhar a caridade em nós, né? Então, conduzido pelo pensamento de Leon Denis, mais empenhado por trabalhar as nossas dificuldades através desses projetos no bem que a gente vai criar, a, a gente vai agradecendo a Deus por tudo de bom que a gente já conseguiu até agora, né, Ana Marta? Com A gente certeza. vai se preparando para a prece final, né? Está chegando o nosso momento. A gente gostaria de estar muito perto de vocês, perto por causa do calor humano, que a gente ainda, Vamos vibrando por vocês. a gente ainda necessita de estar assim juntinho e sabe que vocês são os nossos queridos de sempre. Mas com certeza as nossas melhores vibrações vão para todos vocês, que vocês é, continuem também vibrando nesse bem em prol do nosso Brasil, né? Em prol da nossa sociedade, em prol de toda uma humanidade, e que, com certeza, num próximo momento, num breve momento, que eu tenho certeza que estará muito próximo, estaremos todos juntos novamente. Então, a gente Então, vai vamos se fazer a prece final. despedindo, né? Com um grande beijo no coração de todos, né? Vocês podem também continuar a visitar o nosso encontro com a nossa querida Luzia Matias, né? E fica aqui a nossa proposta em torno do nosso querido patrono sobre o egoísmo e a caridade. E trabalhando os projetos no bem, né? Então, é com muita alegria, Senhor, que demos por encerrado esse encontro hoje sobre a vida e obra de Leon Denis, nosso professor, patrono, amigo, de todas as horas. Que esse espírito benfeitor possa estar nos envolvendo, envolvendo todos nós, os nossos familiares e todos aqueles que nós amamos, a paz e a divindade. Que todo esse movimento de Leon Denis, ao estudo, nos leva ao Pai, a Deus, e que através da natureza nós possamos ver a maior revelação do Pai de amor para com todos nós. Que os bons espíritos nos envolva a todos nós, envolva Leon Denis, envolva a todos nós, espíritos encarnados e desencarnados na manhã de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Um abraço a todos vocês, né? E que Deus ampare a todos. Até Vamos breve. fazer a lição.